A história interessante, e aí a nossa primeira, digamos assim, matéria, e você colocou muito bem aqui, Carlos Alberto, a importância do mês de novembro para o município de Laranjeiras, né? Realmente, o mês de novembro é um mês que está umbilicalmente, todos os meses são importantes. Claro, mais o mês de novembro, um mês em que celebramos a instalação da República no Brasil, né, o dia 15, e também o mês da consciência negra, dia 20, hoje feriado nacional. Por que essa importância? Porque Laranjeiras foi seguramente, dentre todas as cidades sergipanas, e na segunda metade do século XIX, e naquele período, obviamente, que Sergipe não contava com 75 municípios, os municípios eram bem menores, as cidades, na verdade, né, eram bem em menor número. Então, você tinha Estância, você tinha a cidade de Maruim, você tinha Aracaju, Laranjeiras, São Cristóvão, cidades realmente que alavancaram, né, o Estado, fomentaram a existência do Estado de Sergipe. Eram cidades centrais, né? Glória e por aí vai. Muitas cidades são novas, muitas cidades são emancipadas, agora já no final da década de 60, né? Em 1960 a 1970, houve um processo de emancipação muito, digamos assim, muito grande no estado de Sergipe, de modo que muitas cidades surgiram exatamente nesta época no estado de Sergipe. Mas antes disso, lá quando o Brasil ainda era reinado pelo Império, e vamos lembrar, o imperador Dom Pedro II, em visita a Sergipe, esteve aqui no município de Laranjeiras, visitando escola, visitando o Hospital Posidônio Bragança, visitando, enfim, a estrutura administrativa do município, de modo que havia uma verdadeira, digamos assim, veneração pelo imperador Dom Pedro II, sobretudo por conta digamos, da presença dele aqui no estado. E, não obstante esta situação, começaram a aparecer, já no final, né, da metade do século XIX, os movimentos libertários para transformação do Império em República. E, neste aspecto, daí a importância de Laranjeiras, Laranjeiras foi, seguramente, dentre todos os municípios sergipanos, o que mais se destacou nesta campanha republicana, nesta campanha de mudança de regime de governo. E isso se deu porque naquele período, aqui em Laranjeiras, além de estar instalado uma forte economia, né, uma economia pujante, sustentada, sobretudo, na base da produção do açúcar. Nós tínhamos aí quase uma centena de engenhos em funcionamento aqui no estado, exportando manufatura, açúcar, para, inclusive, outras regiões do mundo, como é o caso da Europa, com saveiros. Quem olha hoje para o rio Coteguiba, dificilmente acreditaria que os saveiros carregavam e descarregavam aqui no Trapiche, que hoje está naquele estado, né? Naquele estado. Essas pontes que nós vemos hoje, à época não existia, tanto é que os saveiros eles passavam seguramente, não eram nesta condição. As pontes dava aí o ar da graça para os laranjeiros, posterior a esta fase, né? Mas, enfim, o Laranjeiras, além de digamos assim, dominar a economia do estado pela força canavieira que possuía, pela força da produção do açúcar e de outros produtos agrícolas, né, com a
implementação e no seu entorno aí de fazendas produtoras, de fazendas com engenhos próprios, Laranjeiras também, paralelamente, detinha aqui no município, digamos assim, a nata da intelectualidade sergipana. É o que a gente, por conta exatamente dessa questão, que se denominou a Atenas Sergipense, né? Justamente pela presença desses intelectuais. Muitos filhos dos fazendeiros, muitas pessoas do comércio aqui, do comércio sempre pujante de Laranjeiras, foram estudar em outras regiões, sobretudo na Bahia, em Salvador, e voltava para Laranjeira, advogados, médicos, jornalistas. E o movimento republicano tomou uma dimensão tão gigantesca aqui em Laranjeira, por conta desse núcleo de intelectuais residentes aqui no nosso município, filhos ouvindos para Laranjeiras, que vários jornais abertamente já faziam a propaganda republicana, como é o caso do Laranjeirense, né, do próprio republicano, formando verdadeiros comitês republicanos, não apenas aqui em Laranjeiras, mas já na época na capital Aracaju. A importância, portanto, de que este mês de novembro, né, tem para Laranjeiras exatamente nessa demonstração de que os traços democráticos pregados pela República já vinham aflorados lá desde aquela época, segunda metade do século. Eu estou falando aí algo em torno de 1870 em diante, culminando com a proclamação da República em 1889, né? Mas esses movimentos foram movimentos duradouros e crescentes até tomar a consciência da população sergipana. O movimento republicano de Laranjeiras ele foi tão forte que ele teve ressonância em outras províncias do Brasil, como é o caso da capital, na época a capital do Brasil, Rio de Janeiro, isso, pela representação política que o Estado de Sergipe tinha no Congresso Nacional, inclusive com representantes oriundos aqui de Laranjeiras. Somado a isso, nós tivemos, paralelamente, uma campanha muito forte da libertação, né, dos escravos. Laranjeiras mostrou uma situação muito paradoxal. Ao mesmo tempo que tínhamos aqui digamos assim, uma presença de engenhos muito grande, né, face à produção de açúcar, há quem diga, os historiadores demonstram, em alguns casos, que muito mais de 100 engenhos existiam em Laranjeiras, ou seja, praticamente as grandes propriedades existentes no nosso município, quase todas elas tinham o seu engenho, a sua produção própria de açúcar. Não era como hoje, né, onde você tem uma grande usina, a usina Pinheiro, que concentra aí a produção de todos os produtores, né? Os proprietários de terras levam o seu produto, a cana-de-açúcar, para serem processados na usina Pinheiro, e aí transformado em açúcar. Na época, a produção era uma produção quase que artesanal, mas uma produção própria. Tanto é assim que a gente, aqui ou ali, a gente vê ainda chaminés feitas de tijolos, como é o caso da Boa Sorte, é o caso lá do Retiro, e tanta da própria Vazinhas. A gente, saindo por aí, né, em Laranjeiras, a gente vê os engenhos, né, acabados lá, mas a gente vê a presença ainda deles. Você falou de mais ou menos uns 100, mas é possível mesmo. Claro, né? Claro. A gente vê isso. Há registros em engenho, inclusive, na Muçuca, naquela área da Muçuca, né? E são o potencial produtivo, você também consegue perceber com as grandes
ruínas ou casas que ainda existem, as grandes casas, né? Os casarões das fazendas, né? Então, e vamos lembrar que, na época, a área de Areia Branca fazia parte de Laranjeiras. Toda aquela área ali era Laranjeira. A Areia Branca se emancipou exatamente na década de 60, final da década de 60, se apartando do município de Laranjeiras. Até hoje é um vínculo muito forte, né? Quando se fala em Areia Branca, a gente associa muito Laranjeiras nas proximidades de Areia Branca nas proximidades de Laranjeira, é um vínculo muito forte. Pois aí. Então, é uma história de um bairro, né, de um povoado, na época distrito, que ele começa a se separar do centro da cidade mesmo, né? E aconteceu basicamente o que Laranjeiras existia com Socorro, Laranjeiras da mesma história, ou naturalmente com as suas características próprias, ocorreu lá com a Areia Branca. De modo que o movimento abolicionista e o movimento republicano, esses dois movimentos, eles caminharam, como diz o padre Filadelfo, para e passo, né? Caminharam juntos, voltando os olhos para a libertação dos escravos, e o outro para a questão da mudança de regime de governo. E foram movimentos exitosos, né? Laranjeiras, que recebeu a maior população escrava aqui no estado de Sergipe, nenhum outro município abrigou tantos escravos quanto Laranjeiras, e por uma razão bastante óbvia, porque estes escravos trabalhavam nas usinas, né, nesses engenhos, nessas dezenas de engenhos que existiam, e em algum momento, alguns republicanos se distanciavam um pouco do movimento abolicionista, mas, na sua grande maioria, os intelectuais que não eram empregados autônomos, eram pessoas que viviam da medicina, que viviam da advocacia, que viviam, enfim, de profissões que não necessariamente mexiam com a terra, eles trabalharam na mesma história, na mesma pegada nos dois movimentos. E aí eu tenho como centralidade essa questão de que os movimentos republicanos e os movimentos abolicionistas foram movimentos que, de certa forma, eles nasceram e se espalharam aí por todo o estado de Sergipe, nas grandes cidades, né? Como Estância também teve um movimento republicano bastante forte. Há hoje quem acredite de que a imprensa do estado de Sergipe nasceu em Estância e ela digamos assim, se desenvolveu em Laranjeiras ainda de forma muito forte, tanto é que nós tivemos aqui também vários periódicos, vários jornais que tratavam desta questão. Eu conheço um pouco dessa história. Se você for olhar direitinho, Carlos Alberto, nós temos hoje os blogueiros que vivem dessa... Na época... A essência, aqui há uma geração que ainda gosta, né, de estar no meio da imprensa, com blog, com essas coisas. Perfeitamente. Assim, né? Jornalzinho, folhetozinhos, isso aí é coisa de Laranjeira. Pronto, a gente queria apenas registrar isso e dizer o seguinte, é uma pena que estas situações, amanhã nós teremos um feriado nacional dedicado aí, portanto, à consciência negra. Isso. E Laranjeiras, obviamente, algumas escolas vão trabalhar esta questão da consciência negra, mas de uma forma muito mais ampla, né? Uma forma no sentido de tentar conscientizar para que haja igualdades, né, entre todos os brasileiros. E eu queria ver, a gente perde, na minha opinião, Caso, grandes oportunidades
de discutir matérias desse tipo com todos os professores, com a comunidade, mostrando a importância, por que Laranjeiras é destacada sempre ao longo desses anos, não apenas pela sua força da cultura popular, mas também por movimentos desta natureza. Nós temos aí um vasto material produzido pela Universidade Federal de Sergipe, por pesquisadores autônomos, com livros publicados, com artigos científicos publicados sobre estes dois aspectos marcantes em nosso município, e que poderia ser feito aí um grande seminário, uma pauta cultural nesta linha, trazendo aí uma discussão para Laranjeiras e trazendo turistas para debater situações desta natureza. Mas Laranjeiras ainda está distante disso, precisa aprender, né? Está vivendo muito de batida do tambor, porque há uma preocupação apenas de corromper os cérebros da nossa juventude para situações que não trazem esse sentimento de pertencimento de uma cidade tão importante como Laranjeiras, sobretudo nesses aspectos. Eu fico realmente uma pena. Bem, dito isso, eu coloco essas questões, senhores ouvintes, para que vocês também possam refletir sobre essas questões e mandar aí a sua sugestão para sabermos aí o que é que você pensa acerca de situações desta natureza, né? Nós não vemos aí um registro do município no sentido de que tenhamos uma discussão aí envolvendo os setores, né, digamos assim, mais voltados para engajamento de assuntos desta natureza. E é uma pena que isso deveria partir